tertúlia. Gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aí a anticatarse, da antirressexologia. A anticatarse é o ato, efeito, condição ou operação negativa de deixar passar batida a oportunidade evolutiva, pessoal ou grupal, desperdiçando a autorreciclagem existencial cosmoética. É a ausência da catarse, as autoevocações doentias, as voltas ao passado recente, a visita à família nuclear, o retorno a penates, o encontro com a antiga patota da juventude, a nostalgia do ninho, a saudade do útero, as fugas psicológicas, as comemorações funestas, as comparações das competitividades, a saudade da promiscuidade, a ausência da autocrítica, o desvio do megafoco existencial, o surto regressivo, a mudança de projetos para o pior. Por aí nós temos uma série de condições. Vocês veem que muita coisa que nós estamos falando aqui, elas são até positivas, mas no caso aqui é só para ampliar o processo da anticatarse e o que a gente pensa a respeito. Nós temos aí uma série de elogios sobre o assunto e falamos aqui, a anticatarse é patologia ainda incidente até sobre os intermissivistas, de modo que eu não estou excluindo vocês dessa não, tá? Homens e mulheres, quando incipientes do desenvolvimento do estágio preparatório da Max Proex, que é em grupo. Quer dizer, quem está começando está nessa, mesmo sendo intermissivista. Você já foi vítima da anticatarse nesta vida humana? Qual foi a causa? O episódio perdurou? Deixou algum prejuízo ou ficou como lição aprendida? É uma coisa para se pensar, né? Agora, nós temos aí 32 logias e 4 máximos, sendo que a nossa doutora Rosa vai trabalhar na holotecologia para aumentar a luz, então vão ter 5 máximos. Tá certo? Eu vou aproveitar aqui que vieram perguntar fizeram uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas já é uma pergunta. Quero saber o que o senhor acha sobre o sexo tântrico e a prática do yoga. É engraçado, né, que o Jean-Pierre não está aqui para responder isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo esse negócio de sexo tântrico, eu acho exagerado, bobinho, ilusório, fantasioso. Tudo quanto é processo que mistura religião com sexo, para mim, tem bobagem no meio, infantilidade e pré-maternidade. Agora, a prática do yoga, eu quero só falar para essa pessoa que perguntou, que quem trouxe o yoga para o Brasil foi Jean-Pierre Bastiou. Hoje ele trabalha conosco, tem até um livro aí. Seria bom você consultar na internet o que é que fala o livro dele sobre yoga. Eu acho que o livro dele responde bem as condições dessa resposta, dessa pergunta, as modalidades da pergunta. Agora, eu quero aproveitar também aqui para dizer para vocês algumas coisinhas aqui da minha prestação de serviço, que eu faço um trabalho aqui, em dobradinha aí com a Cecília, sobre o processo de blog, internet, jornal, etc. Teclado de PC pode ser mais sujo do que a privada. Alguns teclados de computador têm mais bactéria do que o assento de uma privada, segundo a pesquisa realizada por uma revista britânica. Dos 33 teclados analisados, 4 foram considerados potenciais riscos à saúde e um tinha 5 vezes mais germe do que o assento da privada do banheiro do escritório. Se alguém tem um resfriado no escritório ou mesmo uma gastroenterite, há muitas chances que você vá pagar a doença por meio do teclado. Então, vamos entender que é bom a gente limpar o teclado de vez em quando. Eu uso teclado de ferro, de aço, vocês sabem, né? O meu não é de plástico. É daquele tipo da IBM, de muitos anos, eu comprei vários. Atualmente, nós estamos até procurando, eles não estão fabricando mais. Esses são melhores para limpeza e eles aguentam mais. O teclado que eu tenho, ele já tem mais de 2 décadas.
Naturalista registra o orangotango nadando e pescando. Um livro de fotografia a ser publicado no início de maio mostra imagens que surpreenderam a comunidade científica. Nelas, orangotangos que habitam florestas equatoriais em Bornéu, na Indonésia, são vistos nadando e pescando. Agora, ó, por aí vocês veem que esse negócio de nadar, pato já nasce nadando. Cachorro você joga na água, eles nadam. Então, as pessoas ficam aí fazendo competição de natação, eu não acho isso aí um troço de subhumano. Outra coisa, pescaria, que o povo conta tanta mentira, está aí. Se macaco pesca, isso não vale nada. Então, eu estou só lembrando, porque eu sempre meti o pau nessas coisas. Agora, eu sempre achei que o macaco faz mais do que isso. Uma vez eu fiz até uma relação daquilo que eu acho que o macaco faz, pelos meus contatos com o macaco. Você sabe, todo mundo tem muito contato com gente, tem contato com o macaco. Afinal de contas, os primatas são de ontem, não é isso? Turista fotografa fantasma de padre morto do século XVI. Uma russa de 21 anos diz que tomou o maior susto quando fez o download das fotos. Ela jura que não havia ninguém na frente da câmera naquele momento. Olga Chitalova declarou ao jornal britânico The Sun ter tomado o maior susto da sua vida ao fazer o download das fotos que tirou durante suas férias na Inglaterra. Ela não tem dúvida de que no meio de uma das fotos aparece o fantasma de um padre do século XVI caminhando pela catedral de St. Paul. Você sabe que, agora recentemente também, teve uma fotografia de uma mesa cirúrgica em que apareceu o cara saindo do corpo. Vocês viram essa? Essa também apareceu. Está na internet, está nos jornais, está por todo lado. Eles iam pesquisar porque essa aí não tem jeito. Essa vamos dizer, da sala de cirurgia, não tem saída. E foi justamente na hora que o cara está morrendo lá. O negócio começou a dar aí saiu. Tiraram a foto. E quem está tirando é tudo técnico. Eu estou esperando para ver o que vai dar isso. Vi que os jornais não falaram muito. Eles falaram que não tem chance de ser fraude. Vários escreveram sobre isso. Eu estou até com um negócio guardado lá comigo, que tem a foto. Uma pessoa saindo assim, ó, do corpo. Sei lá, né? Entende? Preciso ver se a gente pode confiar nesses técnicos, né? Ou nos cientistas lá. Cientistas conseguem fazer dedo cortado crescer de novo. Cientistas americanos conseguiram fazer com que a ponta de um dedo de homem crescesse de novo depois de ter sido cortado fora. Eu quero lembrar, o povo que me conhece aqui há algumas décadas. Vocês sabem o que é que eu falei sobre regeneração? Está lá, para regeneração. O número é no 51, olha lá, para fisiologia. Lembra que eu falei? Ainda dei uma indicação. A para-regeneração pode acontecer, ou a regeneração humana pode acontecer, a partir do dedo, principalmente o mínimo de criança. Você já viu falar nisso, né? Já viu falar nisso, já? Vocês agora estão vendo, já conseguiram um com adulto. Já ultrapassaram a minha previsão aqui, ó. Previsão técnica. Isso aí é da minha época do Centro de Consciência Contínua. Que a para-regeneração e a regeneração, dos estudos meus, junto com a bioluminescência e outras coisas mais que eu fazia com a Pia Steiner. Agora, NASA pretende construir base na Lua para a permanência de 6 meses. Instalações que permitam ao astronauta estadas de até 6 meses no espaço, como parte do plano de retorno ao satélite natural da Terra antes de 2020. Anunciou nessa sexta-feira a turma de lá. É aquilo que eu falei para vocês. Então, a primeira colonização extraterrestre vai ser, de fato, na Lua, fica mais próximo da gente. Outra coisa, britânico se hipnotiza e é operado sem anestesia. Um terapeuta britânico usou hipnose em si mesmo para submeter uma cirurgia na sua mão direita sem anestesia. Esse aqui, ó, se eu tivesse lá, eu queria examinar esse homem. Isso aqui pode ter sido junto com um amparador ou assediador, no caso. É preciso ver o que é. Hipnose é sempre um problema difícil. Agora, auto-hipnose para fazer isso, e a pessoa ficar firme do jeito que está mostrando aqui, isso é fora de série. Uma outra coisa, não adianta dizer que o cara não foi hipnotizado, porque senão ele ia gritar. Se não gritou, é porque foi. Empresa lança papel higiênico literário na Espanha.
Isso aí é homenagem aos espanhóis presentes. O velho hábito de ler no banheiro ganhou um componente moderno, o papel higiênico literário. Tem todos os dados que eles estão falando. Inclusive vai ter peça de teatro inteira. O negócio é bravo, né? Porque é um processo, é uma junção de fatores muito interessante. Agora, alemão descobre na lua de mel que mulher é homem. É mais um. Essas coisas eu já vi umas 5 vezes. E teve um caso contrário, que foi pior. Que foi uma moça que eu tive que trabalhar muito com ela para não suicidar. Porque ela casou com um cara, quando foi olhar, o cara era mais mulher do que homem. E outra coisa, me deu um trabalho danado. Isso aí que eu estou falando é na década de 60. Agora, outra pergunta. Eu tenho alergia à poeira, e quando trabalho com a mobilização básica de energia, principalmente da absorção e esterilização de energia, meu nariz se irrita como se houvesse muita poeira no ambiente, mesmo quando não há. Pode ser ectoplasmia? Como posso resolver esse incômodo? Quando tento fazer EV, meu corpo aquece muito. Como resolvo isso também? Olha, você está apenas começando. Começa e insista e ultrapasse o processo. Primeira coisa. Pensa na hora que você esterilizar a energia para julgar a ectoplasmia ou a intensidade, o fluxo da energia no seu rosto. Totalmente. Envolver isso para valer. E outra coisa, esse negócio de você aquecer mostra que você está em desenvolvimento por causa do neurovegetativo. Vai chegar um ponto que você também vai começar a esfriar. A hora que esfriar, você vai melhorar parapsiquicamente. Tudo que abaixa a temperatura demonstra ou exibe mais intensidade do fenômeno parapsíquico. Tudo que esquenta é processo pior. Na definologia, gostaria que o professor comentasse sobre autorreciclagem existencial cosmoética. Autorreciclagem existencial cosmoética. Isso aqui, o ideal é a pessoa ler uma série de verbetes que nós já falamos sobre autorreciclagem, não é isso? Tem tanta coisa. Agora, o que é que se passa? Acatar seu ato, efeito, condição, operação, deixar a oportunidade evolutiva, desperdiciando a autorreciclagem existencial cosmoética. Então, por exemplo, uma pessoa, ela vem e mostra para a outra o erro dela, o trafar que ela tem, a condição toda. Aquilo é a hora da reciclagem que ela devia fazer. Tudo pode melhorar ali. E ela, às vezes, por exemplo, deseja entrar, às vezes, com uma queixa-crime ou uma queixa qualquer, um processo do tribunal. Era a hora dela retroceder, era a hora dela ponderar, era a hora dela fazer. E ela não admite aquilo. Isso é a anticatástrofe. Ela deixou que a coisa caminhasse. Então, para explicar, a autorreciclagem existencial cosmoética é essa. Aquela era a hora dela funcionar. E ela deixou passar batido, tirou o corpo fora. Em trinomiologia, no contexto da anticatástrofe, como agiria a vontade, decisão, deliberação, se possível exemplificar? Trinomiologia, vamos ler aqui como é que está. O trinômio, vontade, decisão, deliberação. A primeira coisa é a seguinte, se a vontade ela é forte, ela sabe o que quer, ela vai ter, então, uma determinada intenção. Essa intenção vai levar a pessoa a ter uma decisão. Essa decisão, ela tem que firmar a decisão e deliberar imediatamente. Se essa pessoa aparecer por aqui, eu vou pedir para ela ler lá um papel que eu tenho no meu painel, na holoteca, que eu estou falando como é que é o processo da reunião. Uma reunião tem que ter o processo da decisão e a determinação. Por isso que reunião deve ter um telefone, alguma coisa na hora, para começar o trabalho que foi decidido a partir daquele minuto. Então é justamente o processo do trinômio. No caso, é a vontade, a decisão e a determinação, que é a deliberação. Determinou, deliberou. Então, saiu da teoria e começou a prática da situação. Agora eu estou vendo que a Lourdes está aqui. Ô Lourdes, eu tenho um negócio para te pedir. Eu queria que você examinasse esse tema aí para mim, do ponto de vista, não precisa ser italiano, eu quero no português mesmo, mas eu quero saber o que é que tem atualmente sobre isso. Dá uma geral assim, pega alguma coisa rapidinha para mim. E como é que é o nome exato atualmente em português?
tá certo? Isso aí interessa para a gente. Você sabe que isso aí, dentro do crescendo, tem o crescendo da olorização com isso aí. Esse é o crescendo. O que eu estou falando com ela é um negócio chamado odore de santità, que é o processo da pessoa que eles acham que está começando a ficar santa, que ela começa, em vez de ter mau cheiro de flato, ela tem cheiro de perfume. Então, é um processo da olorização que caminhou, o fenômeno da olorização caminhou devido à ectoplasmia da pessoa. Tá? Então, é isso que eu queria falar. Uma outra coisa, a última, que eu quero falar para vocês aqui nesse momento é o seguinte. O meu amigo, e amigo muito aí da minha chefa aqui, Sada Lopes, Marta Lopes, Irismar de Pádua, Fiuza Lemos, a turma aí arranjou para ele vir. Então, deve passar de alimentação e gasolina, ele vai passar aqui de sexta-feira, dia 9, até o dia 19 aqui. E vem uma irmã dela para cuidar dele enquanto ele está aí. Ele tem 36 anos. E eu quero apresentá-lo para o meu amigo Clóvis, que o Clóvis eu tenho liberdade com ele, que ele é igual irmão. Eu falo com ele já há muitos anos. Agora, o Irismar, a gente só conversa mais à distância. Mas ele trabalha muito com computação. E vocês vão ver. É um exemplo para vocês, boas-vidas, que ficam aí, às vezes, que não assumem certas coisas. Então, nós queremos mostrar essas pessoas para ver. Aqueles que reclamam, que estão trabalhando demais, ou reclamam dos meus horários, sendo que nós estamos com as pernas, os braços, tudo disponíveis, vocês vão ver como é que é o homem. Há 18 anos que ele está naquela condição, vocês vão ver. Pois é, não, ele conhece já tem 18 anos, mas também que ele está nessa condição mais ou menos lúcido faz 18 anos, que ele começou a ficar lúcido da história. Então vai ser interessante vê-lo aqui. E eu desejo que ele venha aqui, não é por causa de nada disso, não. Ele deve estar ouvindo aí. Mas é para ele conhecer as nossas coisas, conhecer vocês, conhecer o holociclo que ele tem. Ele tem paixão com o processo de livro, uma opção de coisa. Afinal de contas, fomos nós até que incentivamos isso nele. Mas então isso é muito importante no caso dele. Eu quero que vocês olhem esse meu amigo com amor e carinho, tá certo? Irismar, que é o nome dele, lembra? O outro nosso amigo ali é Clóvis, tá certo? Essa é a minha dupla fora de série. Entende? Olha bem, nós já estudamos uma opção de coisa nesses assuntos aqui, inclusive com serenão no meio. Só para lembrar, né? Quem é que está com o micrófono? Pode falar. Professor, qual a consequência para quem viveu uma anticatarse superficial, quando ele retoma a tarefa? Tem que perguntar para ele o que era o feito que ele devia de realizar, devia de executar e que ele deixou passar. Tem que ver, né? Tem pessoa que às vezes é mais superficial, tem atenuantes. Outras, o negócio é mais profundo, tem agravantes. Isso aí depende do que é, né? Mas os efeitos sempre são frustrantes. E se o negócio era poderoso, vigoroso, sério, aquilo deixou passar e ficou, vai dar melim. Essa é a consequência mais brava de tudo isso, melim. Melim aqui, melex lá. Tem lógica? Mas a retomamento de tarefa sempre é possível, sempre, né? É possível, por isso que eu estou falando. Se o negócio deixou passar definitivo, não é fácil. Tem que examinar. Agora, ou seja, eu não estou entendendo. Parece que eu estou vendo dois caras chatos. Por quê? Agora a personalidade VIP tem dois. Não, é esquizofrenia mesmo. Você está com dois caras chatos, pendurado no pescoço? É um do curso e um do CA. Quer dizer que ele é duplo. Vocês estão vendo? Uma personalidade dupla. Personalidade dupla. Olha, vocês sabem, tem uma personalidade dupla que foi aquela criança que nasceu com duas caras, né? E eles estão achando que é um deus, é uma deusa que nasceu, que tem duas caras. Tem a foto na internet. Ontem você falou de umbilico chakra, eu fui pesquisar energeticamente isso. E quando eu comecei a mexer em energia, especificamente no umbilico chakra, apareceu algumas cobras e lagartos que estavam apagadas. Foi? E como é que trabalha com isso? É insistir até limpar tudo. Agora, ó, ponha daqui de cima para ir para os Países Baixos. Não fica trabalhando diretamente lá.
Pega daqui para lá para limpar. É aquilo que eles chamavam passe de longo curso. Pega daqui e vai para os pés. Faz um circuito, corona, Pode, faz o que chakra. você quiser, mas o problema mais sério é de cima para baixo. E limpar. Uma outra coisa, faça isso de pé, depois recostado. Recosta em algum lugar. Às vezes é importante para você relaxar mais dentro do processo da energia. Isso ajuda. Entendeu? Relax muscular progressivo. Isso às vezes ajuda. Mas faz primeiro de pé. É importante. Ok. Agora, é interessante. Você viu que é interessante. É. Agora, eu acho que a maioria devia de fazer isso. E outra coisa, se a pessoa for observar, a maioria, é mais de 51%, tem bloqueio do umbilical chakra. Agora, por exemplo, se uma pessoa ela tem excesso de peso, se ela tem bulimia, se tem umas coisas assim, isso é óbvio, não precisa. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, pode ter processo gastrointestinal, qualquer coisa, não tem nada a ver com isso. Ela supera. Agora, por exemplo, se o problema é bem, uma pessoa, por exemplo, está com muito excesso de peso, ou se é uma bulimia muito avançada, isso aí tem bloqueio sempre. E às vezes envolve até outros chakras, a situação é mais séria, né? Há aquelas inter-relações interchacrais, né? O processo fica pior. Tem disso. É interessante, Valdo, que o processo não estava, vamos dizer assim, estava adormecido, estava esquecido, como se fosse uma coisa que tinha sido retirada, assim. não existisse mais, não, né? Não, você pensou assim. É. E aquilo fica e aí em ele stand-by. acabou de redescobrir. E fica em stand-by o processo. Aí você mexe ali a coisa toda. Não, estava em banho-maria. Isso é que a pessoa falou. Não, estava em banho-maria. E mesmo fazendo o EV, não aparecia. Teria que mexer especificamente ali. Meu amigo falou que estava em banho-maria, porque o problema dele era com a dona que chamava Maria. Não, estava em banho-maria. Entende? Houve um split, processo de divórcio. Então, causou um processo. Foi banho-maria. Agora precisa de ver, né, outras flores por aí. Outros nomes para colocar em outros casos. Que coisa. Existe isso. Tem disso. Pontual. Professor Valdo, na parafatologia, segunda linha, a última expressão, ausência da paracatarse. Sim. Poderia explicar essa O caso da ausência da paracatarse é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, ela estudou, como aqui nós estamos falando, que tem gente que é intermissivista que está no meio desse, eu quero dar algum exemplo baseado na gente, né? Então, por exemplo, a gente fez curso intermissivo. E ali a pessoa, lá, ela recuperou todos os cons, ela estava up-to-date, 100% lúcida, awareness, quer dizer, com autoconscientização muito avançada, aquele negócio que eu chamo autoconscientização multidimensional básica e tal. Agora, ela recebeu algumas recomendações para conservar o máximo daquilo. Se não pudesse ser 100%, pelo menos 75%, 80% da condição. Agora, o que se passa? Ela vem, aquela situação ocorre, a vida vem, exige muita coisa, chega aqui, ela não quer saber de nada daquilo, ou põe isso em plano secundário, não leva a sério. E aquela paracatarse que devia de acontecer com ela, que às vezes tem até macrosoma, ela jogou tudo para o espaço. Agora, veja, isso aí, então, são várias perdas simultâneas que a pessoa tem. Não é só oportunidade, não é só aquilo que eu falo das companhias, não é só isso. Mas a oportunidade, por exemplo, do macrosoma, às vezes um processo de estudo, uma fase preparatória que já podia ser superada, que ficou lacunada, umas situações assim. Fase preparatória que eu estou falando, quer dizer, ainda jovem, até os 35. Essas coisas todas tem.
Então, veja, essa ausência da paracatarse é isso. Agora, chega num ponto que a pessoa não quer trabalhar com o processo do EV, como acontece nas coisas do Instituto, aquela coisa toda lá da época nossa. Isso é a ausência de paracatarse. Você, por exemplo, Antônio, você que saiu bem naquela ocasião, você acha que aqueles exercícios, durante aquela temporada, eles ajudaram você a se encaminhar depois e mudar sua vida do jeito que você fez? Exigiu de você uma reciclagem, não foi? Então, veja, o processo começa pelo EV. O EV, no silêncio dele, caladinho, ele praticamente imprime quase que uma imposição de reciclagem. Isso é paracatarse. Você está entendendo? É isso que o Sérgio está começando a descobrir lá. Tem alguma coisa nele. Agora veja, quantos não deve ter? Isso é um fato. Porque, de modo geral, quando eu falo, por exemplo, assim, ó, eu vou usar o arco voltaico crânio chacral para tirar o bloqueio. Mas esse bloqueio é o cortical. É aquele que domina todos os outros. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ter bloqueios secundários em áreas específicas. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que às vezes já tem um bloqueio que já se manifestou de uma maneira cronicificada no corpo dela, através, por exemplo, de uma paralisia. E aqui não tem jeito, porque o nervo já está alterado, um milhão de coisas. Então, você veja, você vai ver o arco voltaico, a pessoa está limpinha. Mas aquela parte do corpo continua paralítica. Você entendeu isso? Então, isso tudo a gente tem que ver nessas diferenças com o arco voltaico. Aí eu queria saber assim, se essa paracatarse, né, começando pelo EV, que vai ajudar a pessoa a ultrapassar os aspectos dessa vida. Eu vou só contar uma verdade para vocês. Por que foram feitos no laboratório? Aqui de Serra. Para dar paracatarse. Não é nada. A intenção é só essa. A Ivanilda não está aqui, mas ela sabe disso desde os primeiros kits que a gente falou. O negócio, o verdadeiro laboratório é o da reciclagem, é o da Ressex. Por quê? Esse é o que resume todos os outros. Uma pessoa que vai ao laboratório, gente, não muda nada, ela perdeu tempo. Ela está brincando com isso. Isso é teoria. Isso não resolve. Nós temos que vivenciar o processo. Então, o laboratório conscienciológico, seja ele qual for, ele caminha para o processo da paracatarse. Não tem lógica isso? Tem? Tem lógica para você? Professor, aqui, na página 9, na sindromologia, você coloca aqui a síndrome do fim de ano. Aqui no caso seria o quê? Aquelas postergações que a pessoa faz, ou quando chega no final do ano, ela vê o que ela não fez? É essa a ideia? Mais algumas outras, né? Há mais algumas outras. Às vezes, por exemplo, ela vai encontrar com a família, divide fazer as pazes lá com os parentes, não faz. Outra hora, ela divide começar aquela reciclagem que o médico já falou para ela come, bebe, igual uma doida, comendo peru no dia do Natal. Então, só te dando, isso aí todo mundo conhece que existe. A dieta da segunda-feira. Uma outra coisa, o consultor econômico falou para ela parar de julgar, não gastar tanto dinheiro, diminuir o consumo. Chega no Natal, ela gasta todo o dinheiro que tinha, o 13º, não sei o que mais, a poupança que estava aí guardada. Agora veja, o Natal é das coisas mais festivas. O dezembro é o mês mais festivo e dos mais alegres que tem no ano aqui no Ocidente para nós. No entanto, às vezes é onde naufragam muitas esperanças, por causa desse processo. Isso faz sentido para você, isso que nós estamos falando? Agora veja, minhas coisas são tudo baseadas em fatos e para fatos. A gente está tentando expor o que se passa. A vida é essa. Aqui no caso da síndrome das férias também é semelhante a ideia, então. É, mais ou menos, o caminho é esse. Mas olha, essa expressão não fui eu que criei, não. Isso já existe. Isso tem por aí. Você pegar na internet, vai ter gente que está estudando isso. Na psicanálise, a catarse é a operação de trazer à consciência estados afetivos e lembranças recalcadas no inconsciente. Liberação de emoções ou tensões reprimidas.
Como trabalhar com algo que até há pouco tempo estava em off, esquecido, sem cair no processo da anticatarse? A primeira coisa é o seguinte, lembrar que você não é mais primata, você é um ser humano. O ser humano tem autocognição, o ser humano tem autolucidez, o ser humano pode ter prioridade se ele quiser. O ser humano, ele é considerado pela maioria como sendo o rei do reino animal. De modo que nós somos animais superiores, continuamos sendo animais, mas nós não podemos falar que a gente é primata mais. De modo que nós somos primos dos primatas, mas não somos primata dos primos, tá certo? O senhor coloca na frase enfática, na frase enfática, que a anticatarse ainda se incide sobre as intermissivistas. Mas o intermissivista não aparece nem na elencologia, nem na masculinologia e feminologia. Poderia comentar e explicar mais? Olha, a primeira coisa é a seguinte, é muito intermissivista que eu uso. No caso aqui, a gente está deixando, mas veja o que eu falei, evoluciente, pré-serenão e compassageiro evolutivo. De qualquer maneira, o intermissivista é compassageiro evolutivo. Ele está nisso aí dentro. Agora, eu quis diminuir, porque um bom número de verbetes, você vai ver, que nós colocamos uma série grande na elencologia, na masculinologia e na feminologia. Conforme o caso, eu diminuo aquilo e coloco ele bem econômico, para chamar a atenção só de determinados nomes. Agora, qualquer coisa a gente remete para outro verbete, né? Tem um monte. Lá tem intermissivista, tem uma série desses. Só pegar outros verbetes que tem por aí desses. A intenção, então, foi essa, tá certo? Agora, eu só quero te perguntar, não precisa me responder, não. Você é intermissivista? Se ele falar que sim, então tem uma segunda pergunta. Você está se defendendo? Não, é uma coisa óbvia a gente perguntar isso, tá certo? Você é intermissivista? Nesse caso, você está se defendendo? Qualquer coisa, nós vamos chamar esse nosso amigo aí. Você já viu que eu vou fazer agora uma série de convites de vez em quando para certas pessoas, né? Esse que pode vir. A gente chama para vir aqui para a gente resolver o negócio cara a cara. Né? O processo todo é a confrontação com, vamos dizer, impacto frontal. Isso é muito importante, né, para nós debatermos. Tem gente, tem muita cabeça, muito inteligente, que às vezes dá vontade mesmo da gente chamar o povo. Foi assim que nós fizemos no curso da heterocrítica, com vocês. Foi assim que começou. No meio aí, se tivesse escolhido determinados elementos, era um caso, né? Daqueles 18 livros que vocês têm, tinha uns bons. Mas agora escolheram um segundo aí, que é fraquinho, né? Mas vamos estudar, né? Sempre acha alguma coisa. Nós estamos fazendo um convite para matar eu, para matar. Mas tem chance? Ela está em que país, atualmente? Porque ela viaja. Quênia, né? Não, mas ela viaja. Ela não para muito lá, não. Pois é, por isso que eu estou falando, porque ela viaja muito, eu sei. A Nara comentou, a Nara está aí? Ela comentou que talvez ela estivesse na América do Sul por esses tempos agora. A Nara está lá. Né? A Wangari Maathai. Agora, a gente de qualquer forma vai entrar em contato, já está com a carta preparada em inglês, né? Só fazendo as revisões para poder fazer o convite. Vamos ver o que vai dar. Né? Tá bom. Viva Foz. Nós vamos tentar verificar com ela uma data oportuna, né? Que, na medida em que para bem pessoas distante. todas aparecerem, né? A Rosa está falando aqui, o livro Aquele que não aparecer... O livro é inabalável, o título. A autora é Wangari Maathai e ela é Nobelista da Paz de 2004. Ela esteve 3 vezes no Brasil. 3 vezes. Ela esteve em Salvador, em 2006 acho que foi em Porto Alegre, ela esteve no Fórum Social. Esteve em Salvador também e esteve na Eco 92. Inclusive no livro, ela fala como é que foi, as coisas. Isso aí eu sei. Ela encontrou com o Al Gore no Rio de Janeiro, né, lá na Eco 92. É interessante. A Eco 92 eu sei que ela esteve. Eu andei seguindo alguma coisa até, depois eu perdi orientação.
Professor, quando a pessoa ela identifica alguma coisa que ela precisa superar, ela começa a enfrentar e ela consegue conquistar um patamar positivo, saudável de enfrentamento. Só que aí acontece gaps, a pessoa então cai, ela não consegue manter esse padrão. O que pode ser feito para evitar ela isso? claudica no início. Você está entendendo? Na hora que começa, ela tropeça. O negócio é a fixação. Isso é o período de transição da consolidação. Ela tem que fixar o processo. Isso faz parte, isso aí é normal, sabe? Todo mundo passa por isso. Mas o que poderia ajudar a fixar o estado vibracional? Me parece que melhorar a organização, a disciplina, os horários, os hábitos, as rotinas úteis. Não tem jeito. Isso aí não tem milagre. Agora, o esforço tem que ser continuado. Você tem que lembrar o seguinte, houve uma mudança de hábitos. Isso mexe com o temperamento. O temperamento é a última coisa que muda. Então, o esforço tem que ser maior, não tem jeito. Agora, insista, não desista. É aquele lema da loteria. Entendeu? Tem que insistir. É a perseverança, a constância. Porque às vezes quando cai parece que perdeu tudo que você havia conquistado. Não, isso é bobagem. Não vem com emoção em cima dessa. Para com isso. Não, eu entendo. Se você já chegou lá, você já conquistou, nem que seja Uhum. teoricamente. Pelo menos 1% você já tem. É a teoria. Agora, o processo é reconhecer o que é que tem e o que é que foram uma coisa muito séria. Quais foram os resultados disso? O que derivou a hora que você mudou? O que aconteceu? Essas derivações são chamadas efeitos, consequências, produtos, resultados, saldos, enfim. É preciso saber o que restou até o momento. Isso ocasionou o que de bom? Sempre vai ter. Se a pessoa não vê isso, ela não tem tanto incentivo. Se ela vê, ela vai melhorar a motivação. Entende? É o estímulo. Uma vitória é sempre um estímulo. Num caso desse, é um estímulo duplo. Ele pega sobre todos os aspectos. Agora, por exemplo, uma outra coisa também na questão do estímulo. Vê se esse estímulo é só biológico, físico, material, ou se ele também tem processo parapsíquico, multidimensional, energético, do ponto de vista consciencial. Quer dizer, da energia consciencial. Às vezes tem. Se você, então, começar a distinguir isso, você vai caracterizar mais a coisa nova. O problema todo é o seguinte, quando a gente recebe um instrumento novo, mesmo que você leu e já tem até uma aula que deram para você das instruções de uso, você ainda não é doutora no assunto. Você ainda tem que vivenciar, tem que conviver, tem que fazer uma coexistência pacífica ativa, vê se me entende, com aquele instrumento. Até você dominá-lo totalmente e ele servir a você o grand complet, quer dizer, totalmente, com todas as possibilidades que ele tem. O corpo é acima, é tudo, tudo, não tem jeito. Eu, por exemplo, eu estou aí com um aparelho, que é até bom ter falado nisso, que eu vou aproveitar aqui. Ele chama Ornitron, que mede a pressão arterial. É um negócio desse tamanhozinho assim, ó, quadradinho, que a gente põe aqui e mede. Agora, o meu deu defeito, eu dei para o Arthur, ele também não conseguiu resolver. Eu estava querendo saber quem é que arranjou esse aparelho para mim, para me arranjar outro. E onde é que tem que eu quero comprar outro? Alguém sabe disso? Eu estou com uma leve impressão que foi ele, está por aí? Foi? Quem é? Ele tem? Não, outras pessoas viram e compraram o aparelho. Agora, ó, o aparelho, ele é bom. Ele tem uma tendência de aumentar um pouco o processo das taxas. Mas ele é bom se é bem arrumadinho. Mas ele começou a dar defeito sem mais nem menos. Eu acho que é de muito uso, talvez houve desgaste, obsolescência de material. Agora, vamos saber se foi o Fermat que arranjou isso e onde é que tem. Não, isso tudo já foi visto. Ele tem várias coisas que ele faz. Agora, você faz, ele fica só numa, ele volta, ele não fixa. Quando começou assim, e até agora não consegue, você não pode confiar mais. Entendeu?
Professor, Agora eu estou querendo arranjar, porque aquilo é muito bom para mim. Não dá trabalho nenhum. Você tira 1 minuto, você pega tudo. E é confiável com o tempo. Desde que seja igualzinho, é igualzinho. No free shop tem? Então deixa. Se tem no free shop, eu vou lá. Eu vou lá ver isso. Qual que é a área lá do free shop que tem isso? Lá a eletrônica é tão fraca. Mas tem? Oi? Então eu vou lá. Eu vou lá 1 hora com o Arthur. De vez em quando eu saio para ir lá. O Arthur, de vez em quando, dá na cabeça dele chegar aqui. Nós vamos lá no free shop para ver se tem novidade. Uma coisa. É como se fosse no exterior. É a nossa viagem para New York, Londres. No caminho. Gostaria de saber. Vem cá, nós já terminamos ou você não entendeu? Eu só não entendi bem essa parte do estímulo parapsíquico, diferenciar se é físico ou parapsíquico, essa parte eu não entendi. Aí nós precisamos conversar para ver o que você mudou. Para saber, né? Qual a área. Teria que ver o que é que envolve isso. Escuta, essa vida é energética. Todo dado tem energia consciencial. Então parte desse princípio e vê se isso atinge o seu contexto. Você entendeu? Obrigada. Gostaria de saber se, na sua opinião, uma pessoa que teve de ser operada em razão da apendicite tem alguma questão com bloqueio no umbilical chakra antes ou após a operação. Ou seja, foi o bloqueio que gerou a apendicite ou após a cirurgia pode estabelecer um bloqueio. Tanto uma coisa quanto outra pode acontecer. Agora, cada caso é um caso, tem que examinar. O umbilical chakra tem relação com o processo sim, intestinal, principalmente no caso aí, que é o seco, que mexe com o grosso, quer dizer, o problema sério lá. Então, tem relação, mas é preciso de ver, né? Agora, isso pode ter dado antes, durante e depois, se examinar o que é. Se a pessoa nunca tinha examinado antes, ela pode considerar que tinha alguma coisa. Agora, se continua, tem que ver por quê. Se tem alguma coisa alterada, porque às vezes não tem nada que ver com o intestino grosso aí, com o processo, nada disso. É preciso ver com colo. Quer dizer, tem que olhar, como diz o meu amigo lá, outra colonização, não é essa. Entende? Não é o colo. Bom, no caso. Na quarta linha, no final da quarta linha da fatologia, Sim. As comparações das competitividades. Sim. Você pode comentar isso, sobretudo em relação aos inversores? Olha, as comparações perante na questão dos inversores e reciclantes é um negócio muito sério, porque quando a pessoa descobriu que ela chegou aqui e ela às vezes já está lá uma certa idade, ela descobriu que tem Invex e ela não viu antes, ela começa a chupar no dedo, chupar o dedo. Isso aí cria, às vezes, problema. Principalmente com a pessoa na meia-idade. Isso aconteceu demais, é um dos problemas que tem a Invex, sério. Quer dizer, um dos maiores problemas que a Invex tem não é da Invex, é da Ressex. Está entendendo? Eu sempre falei isso, desde que apareceu. Agora, essas coisas, hoje, elas já não estão tão vigorosas do jeito que eram. Essa tensão, ela já diminuiu. Hoje elas não são tão intensas do jeito que eram. Densas, tensas e intensas. Está entendendo o que quer dizer? Isso aí já diminuiu tudo. A coisa está melhor hoje. Mas agora, não há dúvida que também isso está no meio, né, da história. Isso aí é uma das condições. Agora, o que eu vejo é o seguinte. A anticatástrofe que uma pessoa perdeu, mas que é, no caso, a Ressex, que é a Invex, que ela deixou passar, isso não quer dizer nada. Isso também eu venho falando desde que eu apresentei a técnica da Invex. Eu conheço a opção de gente que é reciclante, que tem ficha muito melhor com a maioria dos inversores. O processo é que a pessoa recupera tudo. O caso todo é de awareness, autoconscientização, como eu estava falando. A pessoa tem que se autoconscientizar dessa realidade. Se isso ocorre, ela melhora. Faz sentido isso para você que estou falando? Vamos pensar por aí. Ainda em relação a esse tema, se
existe a comparação da competitividade, né, entre mesmo qualquer consciência, inversor ou reciclante, isso pode fazer com que a Consim perda as oportunidades evolutivas e, portanto, perda as oportunidades de catarse, perda as oportunidades... Não, tudo é possível, depende do que é que ela perdeu, né? Agora, o que eu quero te falar uma coisa é o seguinte: comparação sempre existe em todo o índice, toda a escala. Tem que ter comparação. Isso é da matemática, é da física. Tem que haver. Agora, o problema aí, brabo nessa história, é a competição. Entende? Então, por exemplo, você já pensou, o pré-serenão vai começar a brigar com o tenepsista? Isso aqui é besteira, não é por aí. Nós temos que conjugar os esforços e não fazer a cisão. Eu estou com a seguinte dificuldade, de estabelecer o limite entre o que é uma simples comparação para uma competição. Competição é a hora que a pessoa só pensa naquilo e ela está na Olimpíada ou no Guia Guinness. Ela quer alcançar um processo de superioridade no tapa. Esse é que chama competição. O outro nome é concorrência. Se você já estudou alguma coisa de administração, você sabe que isso aí é coisa que está aí. É o processo do rendimento econômico, que isso nasce com as empresas. E é muito difícil sair da face da terra. Isso não vai mudar tão cedo. Por quê? Enquanto tiver o processo do rendimento econômico, que é da empresa, porque toda empresa tem que ter um rendimento econômico, tem que ter concorrência. Se a concorrência apresenta um dumping, o preço mais baixo, para solapar a outra, é um problema difícil. O dumping é considerado até ilegal, é anticosmoético. Mas agora, a concorrência de baixar o preço de um produto naturalmente é uma boa. Isso aí ajuda. O ideal é combater o monopólio. Agora, uma pessoa que está competindo, ela quer ser monopolista. É Bill Gates. Você está entendendo como é que é? Olha o Bill Gates, o povo pode falar o que for, mas veja, o tempo todo ele fez muita coisa boa, está fazendo muita coisa boa. Mas é muita gente acusando o homem de monopólio, países inteiros. Quer dizer, o cara nasceu para engolir todo mundo, é um dragão, né? É o dragão do... Tá? É um negócio sério. Então, tem que ter pessoas que têm vocação para o monopólio. Essas fazem até o dumping. Essas fazem a grampeação. Essas fazem a camuflagem. Essas fazem a espionagem industrial. Não é fácil. Professor Waldo, eu queria entender melhor os percentuais de reciclagem. O senhor poderia, por gentileza, dar um exemplo de reciclagem de 20%, 40%, 60%, 80%? É possível? Reciclagem? Reciclagem. Por exemplo, é o que você estuda. Uma reciclagem, ela pode estar totalmente perfeita. Eu estou falando o que eu posso, assim, matéria lógica, para te expor um problema palpável, concreto. A hora que a pessoa se sente completista. Que aí, o complexo já engoliu Ressex, Invex, engoliu tudo. Ele está lá na frente, porque a pessoa já cumpriu a Proex dela. De um modo ou de outro, ele chegou no complexo, então acabou. Esse é que eu falo para vocês, seria o 100%. O mais, você dá os descontos que você queira, de 10 em 10 ou de 5 em 5. Eu já estou dando nas cabeceiras, né, o top, o máximo. Tem lógica isso, você? Porque você tem que considerar o seguinte, complexo é superior a todas as tratativas, métodos, técnicas, mecanismos, processos, instrumentos que a pessoa usou antes para chegar lá. Que ela culminou o esforço dela. Ela alcançou a vitória. Tá certo? Então pense por aí. Agora, ó, uma boa coisa, você está acompanhando o trabalho aí da turma da Apex? Casa as coisas suas com a Apex. Essa é a melhor coisa que você vai fazer. Aí você vai ajudar a Apex e eles vão ajudar você. Viu? Onde é que está? O Lost não tem mais. Pois é. Mas quem é que está aí que é mais? Tem mais gente.
É. Pois é. Então, o problema é esse. Você está entendendo, né? Vê se você pega ela lá, joga um laço. É importante. Vocês estão vendo lógica nisso, né? Era da Ressex, a turma da Proex. É um casamento sublime, magnificente, grandioso, fora de série. É bem adequado. Outra coisa, da mesma árvore genealógica evolutiva, tá certo? Quem é que está com o microfone agora? Eu. Pode falar. Professor, qual que é a diferença entre a técnica da reciclagem existencial e a técnica da reciclagem interaconsciencial? O caso é o seguinte, essa existencial é quando a pessoa procura mudar a vida de relação com os outros. Por exemplo, a sua vida social, o que você tem contato com as outras pessoas, sua vida profissional, o que é que você faz com os outros, como é que você age. Alguma coisa nesse sentido de fora de você, fora da sua casa, fora da sua família. Entende? Um problema aí no mundo. Então é aquilo que chama de mundano. Você já viu falar que o povo chama às vezes as coisas de mundano? Mundano quer dizer do mundão. Você está entendendo? Entendi. Então veja, isso é o existencial de fora. É aquilo que os outros quase sempre vão ver que você está fazendo. Esse é o existencial. Agora, o interconsciencial, que é a recim, é essa que você quer saber, não é isso? A reciclagem interconsciencial. É aquela da própria pessoa, que ninguém vê, mas é o que você penseniza. A ideia que você tem, o sentimento que você guarda, o modo de você pensar, a reflexão que você tem, aquilo que você vê. Você não fala nada, só pensa. Você é uma menina que pensa muito. Ela pensa mais do que fala. Você já viu o jeitão dela? Pelo menos aqui com as nossas coisas. Não é assim? Não é o temperamento dela, não é assim? Agora veja, você é uma pensadora. Então, você pode estudar filosofia que você vai bem. É o seu temperamento, é a sua cara. Ela tem cara de filósofo. Você está entendendo como é que é? Tô. Mas você entendeu uma coisa com a outra, a diferença que é? Entendi. Uma coisa é dentro de você. É isso que eu chamo micro-universo consciencial. Que nós temos um microcosmos. E tem um cosmos de fora. Cosmos é um universo grandão. Tudo que tem. Esse é um macrocosmos. Agora o nosso é um micro. É o pequeno. Somos nós. É a consciência. Então eu chamo isso de micro-universo consciencial. Que é justamente esse. Esse é o mais difícil de mudar. Por exemplo, quando você vai fazer assistência, você tem a TACOM. O que é a TACOM? Vamos entender bem. É a tarefa da consolação. Você sai de você e vai consolar uma pessoa. Por exemplo, eu pego lá a Marta está chorosa, eu dou uma toalha para ela, dou um lençol, entendeu? Eu dou um tabefe com calma, com carinho com ela. Isso é consolação. Tá certo? Então, é uma coisa de fora. Olha só. Sob certo aspecto, é a reciclagem existencial. Isso é TACOM, consolação. Agora, veja, o outro lado, que é o mais difícil, que agora que vem um processo interno, é a tarefa do esclarecimento. Não adianta nada eu só consolar e não esclarecer. Na hora que eu vou mexer no esclarecimento, eu tenho que estar mexendo na minha reciclagem dentro de mim, e na reciclagem dentro dela. Você entendeu a diferença? Então você vai ver, a gente fala assim, TACOM, o ideal é 1%. A TAGS é 99% da vivência. Agora, RESEX, reciclagem existencial, é 1%. A coisa mais séria, os 99%, é a vivência dentro da pessoa. Então, TACOM e RESEX, Recim e TAGS. Ou TAGS e Recim. Você entendeu isso? Entendi. Guarda isso, que aí você vai ter uma visão mais abrangente das coisas todas juntas. Entende? Recim, TAGS. Tá certo? Esse é o binômio. Agora, Ressex, TACOM. É o outro binômio. Binômio quer dizer, são dois tempos que você juntou. Duas ideias estão juntas. Você casou. Entende? Se você for fazer um negócio diferente,
Você não vai fazer um binômio, você não vai fazer uma interação, você não vai colocar uma coisa junto com a outra. Você vai fazer um antagonismo, vão ser coisas diferentes. Então, por exemplo, se você for fazer a Recim com a Tacom, está de pé quebrado, tem alguma coisa que não é ideal. Você entendeu? Eu acho que assim, eu acho que eu dei uma boa ideia para ela, do ponto de vista geral, né? Sr. Waldo, Sim. na fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, o senhor menciona a busca inconsciente da Melim. O senhor pode esclarecer? A busca inconsciente da Melim. São aquelas pessoas que elas, vamos dizer, esfriam com os processos que ela tem. Ela fica mais tranquila dentro das coisas que ela faz. Enfim, ela diminui a velocidade, ela freia, ela entende? Ela começa a frear o que ela faz. Às vezes ela se sente bem assim, porque muitos dos problemas que ela tinha que enfrentar desaparecem, que ela não está enfrentando mais nada. Então é uma busca inconsciente da Melim. Ela pensa que está caminhando para o paraíso e ela está voltando para a baratosfera. A zona pessoa de conforto. Busca Melim, é isso? É pela zona de conforto. A zona de conforto, ela então. se estaciona. O nome que eles gostam de usar é a ninha. A zona de conforto vira um ninho para ela. E acabou. Então ela se aplastra. Entendi. Entendeu? Se acomoda. Acomodação. É. Professor, sim. Aqui atrás. A minha pergunta era justamente em cima disso, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Então, digamos, a motivação, a origem dessa busca seria a fuga da enfrentação, do enfrentamento. Uma boa parte é essa, não acha não? Muita coisa. A pessoa, às vezes, está desacoroçoada. Ela não está animada, ela não está estimulada, ela não está motivada. Então, ela deixa o barco correr. Olha, eu estou usando aqui uma expressão, até está em itálico, deixar passar batida a oportunidade. A pessoa deixa. Naquele caso, está ouvindo a banda passar. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Pois é, está certo. E também pode acontecer da pessoa ficar muito minhocando as coisas ali, remoendo sem agir. Sem fazer nada. Isso aí é uma boa parte do povo, tem períodos assim, muito sérios. Ela teoriza, mas não age. Agora, o que se passa? Quase sempre, quando a pessoa encrenca, é porque ela deixou passar a oportunidade. Pelo seguinte, na hora que você começa a teorizar muito, e às vezes a pessoa tem a síndrome da indecisão, entende? Ela tem uma decidofobia, ela tem medo de decidir, ela vai empurrando com a barriga aquilo para pensar mais, fazer as coisas. Chega num ponto, aquilo cresce. Aquilo que era pequeno no início fica enorme, porque ela já viu o estrago que as coisas começam a acontecer, e ela deixou passar. Aí o negócio vai piorando cada vez mais. Com isso, ela quer riscar aquilo da cabeça, quer esquecer que existe. Aí piora tudo. Tem muita gente assim. Nós temos que gostar do desafio. A maioria não gosta, nem de pensar em desafio. Tem gente que tem verdadeira ojeriza ou medo, repugnância para a palavra desafio. É tanto que hoje eu estava falando lá com a Nara. Por exemplo, a palavra repto, que é sinônimo de desafio, ela é da parte da linguagem erudita. De modo geral, nem o povo sabe o que é repto. No entanto, o repto é um desafio. É uma coisa para mexer, espicaçar, entende? Mexer na pessoa, é o ferrão no boi. É muito importante, o repto. Daí, no caso, tanto a terapêutica quanto a profilaxia, para não chegar nesse ponto mais sério, agora, levantar as prioridades e fazer. Se organizar. Uma coisa séria, nesse caso aí, conforme o temperamento da pessoa,
é ela marcar no calendário a data fatal, que ela tem que decidir aquilo. Não, vai ser até o dia 18. Dia 18 é a data fatal, eu não vou deixar passar disso. Porque com isso, ela já vai tomar alguma atitude. Se não, ela vai empurrando com a barriga, se distrai, sai da linha principal, lá da pista principal, vai para o acostamento, ela não vê mais aquele megafoco, o objetivo dela se perde e tudo vai embora. Você entende? É se cobrar as decisões, de um jeito de... Agora, nós não podemos ter decidofobia a vida inteira, tem que tomar atitude, né? E tem pessoa que tem... Eu falo muito em decidofobia aqui, porque no nosso nível isso é muito importante. Quem fez curso intermissivo aí, né? Muito importante esse processo de decisões humanas. É mais importante que a média da população. Porque nós não viemos aqui para não decidir, nós viemos para decidir. A tendência da gente é nós organizarmos o nosso destino. E não ficar sendo organizado pelo destino dos outros. Então, essa autoconsciência da organização do próprio caminho, o curso intermissivo dá para a gente. Agora, isso ao mesmo tempo que dá, é uma cobrança, né? É uma responsabilidade. Vê se faz sentido isso para você que eu estou falando. Professor, pegando o gancho dele, como trabalhar também nessa questão do posicionamento e do ninho, né, processo do ninho, o apego grupo kármico, principalmente família nuclear e mesologia. Não, mas isso aí é fácil de ver, né? Para mim é muito difícil. Só seguir aquela parte básica que a gente fala o seguinte, ver se você tem dependência. A coisa mais séria é isso, dependência. Se tem dependente, você tem que resolver isso. E aonde você for, você tem que levar os dependentes com você. Agora, dependentes, eles podem ser gente jovem e pode ser gente de muita idade, mais do que você. Então, isso tudo é o primeiro ponto que você tem que atacar com seriedade. Ninguém pode desprezar dependentes, se a responsabilidade é sua. Agora, aí vem aquela condição. Não, mas eu tenho outros irmãos, são mais velhos do que eu, que deviam estar tomando providência disso, não tomaram. Por que o negócio vai bater em cima de mim? Vai devagar com isso. Que às vezes, se aconteceu isso, é porque tem sua razão de ser. Às vezes é justamente isso que está dentro da proex da pessoa. Entende? Tem pessoa que às vezes veio a esta vida para ser enfermeira. E ela não reconhece isso. Mas fala. Essas questões todas que o senhor falou, da questão de gostar de desafio, tem tudo a ver com a questão do líder. Por isso que nós temos essa questão. Mas a liderança autoconsciente. Né? Autoconsciente. A liderança autoconsciente. E essa questão também que o senhor falou de que nós viemos para decidir, também tem tudo a ver com a liderança. Então a questão da liderança está... Mas veja, curso intermissivo é um curso de liderança. Né? É de liderança, né? Autoliderança primeiro. Mas é um curso também de heteroliderança. Sim. Por quê? Nós não somos uma micro-minoria um pouquinho consciente. Né? Nós temos que fazer força. Com a turma em torno da gente. Tá certo. É a saída. Professor Valdo, quero entender o seguinte, como é que a gente pode conciliar a necessidade de fazer a catarse, por exemplo, na adolescência, né? O indivíduo percebe já na adolescência que tem que fazer a catarse. Invex. Invex é isso que eu estou falando. É a catarse na adolescência. Ele não espera a aposentadoria, ele faz antes. Invex é isso. Primeiras palavras que eu falei sobre Invex nessa minha vida foi baseado nisso. Tem que fazer a reciclagem antes da aposentadoria, na fase adolescente. Isso aqui é o ideal. Aí a pessoa, então, consegue conciliar isso com a inexperiência, a falta de maturidade própria dessa fase. Ela consegue fazer isso sem doutrinação, sem inculcação, sem dogmática, sem lavagem cerebral. Sem ninguém fazer pressão
para fazer a cabeça dela. Ela tem que fazer isso por si, sem pressões externas, de modo algum. A pressão tem que ser da vontade dela, da intenção dela, vamos dizer, da autoconsciencialidade dela, a autolucidez. Tem lógico? Tem. E é isso. Agora veja, vocês quando eu comecei a falar nisso, o povo achava que isso era inexequível. Isso é impossível de ser feito. É impraticável. Não é factível. Hoje nós já temos um monte de casos de gente que começou às vezes com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, com 12 anos, dentro da inversão, e que a vida está caminhando muito bem. É só ir aí mesmo na Sinvex, já tem muita gente lá que serve de exemplo para isso. Então, os fatos já provaram que eu estava com a razão. Agora veja, quando eu comecei a falar isso, que tem mais ou menos uns 20 anos, porque eu parei. Eu comecei a falar isso, mas não consegui transmitir o processo da Invex, nem para os meus colegas, nem para coisas dentro da família, nem para os meus amigos sociais, profissionais, etc. Aí eles falaram, não, espere, tem que ser a turma mesmo do curso intermissivo. Eu esperei 2 gerações, depois eu lancei o processo da Invex, da TENEPS, tudo junto já no Instituto. Aí deu certo. Eu cheguei a falar muito disso no Centro da Consciência Contínua, tudo, na minha casa. E tentei muito, preparando o ambiente, né? Agora, as coisas só se realizaram mesmo com o Instituto. A hora que foi feito o Greenvex, por exemplo, essa coisa toda, a coisa começou a mudar. Agora, o senhor vê que a dificuldade que alguns têm de fazer a questão da conscienciometria é diretamente ligada à questão da catarse, ou tem algo que é mais profundo até que isso? A dificuldade de mexer nisso? O caso é o seguinte, se uma pessoa tem dificuldade e ela está marcando passo, é porque está faltando alguma catarse para ser feita. Alguma reciclagem não foi feita, precisa ser feita. Algum pico máximo não foi alcançado, precisa dar um jeito. Isso aí tem que estudar, né? Essas coisas tem. Aqui, professor Valdo. É que na questão daqui, está pegando essas ganchos todos daqui, a questão da anticatarse e a questão da superação das interprisões. Porque da dificuldade da Consim, né? Que às vezes ela acessa isso, passa com 15, 20, 30 anos, quer dizer, chegar até os 40, alguns casos até com 50 anos, essa dificuldade que tem dessa catarse aí. Qual seria uma profilaxia, além da superação lógica do porão consciencial, para acelerar esse processo? Olha, o processo aí é a pessoa ver o prioritário, dentro daquilo que ela tem. Não tem milagre. Agora, nós temos que lembrar do autoesforço, chamado esforço pessoal. Existe a lei do menor esforço e a lei do maior esforço. O caso da catarse, que a pessoa deixa passar a batida, é por causa da lei do menor esforço. Uma pessoa, quase sempre, ela alcança o complexo porque ela entrou na lei do maior esforço. Assim é a vida. Sim. A dúvida é o seguinte, na abnegação mental somática, para ter essa condição, qual é a falta de catarse que a pessoa teve para não chegar nessa condição? Alguma coisa baseada no egoísmo, que bateu no orgulho e que caminhou pior por aí afora. Quase sempre, às vezes, uma mágoa, por exemplo, piora tudo. E a pessoa começa a reclamar daquilo que não aconteceu e nem tem chance. É porque a abnegação é aquela coisa de soltar, de se dispor. Ela se liberar. Se liberar. Gente, a coisa mais séria que tem, nós temos que criar asas. Mas essas asas são contra quem? Contra a gente mesmo. Você está entendendo? Não adianta reclamar dos outros. O processo é nosso. Quem não tem asa aí, a culpa é da própria pessoa. Não sou eu, ou você, ou o Antônio, que é fonte nela, que vai dar. A asa tem que ser criada pelo esforço pessoal da pessoa. É a libertação. É aquilo que nós chamamos de trabalho libertário. É a pessoa se libertar
do homem antigo, da mulher antiga. Aquele antigo Eliel que você conheceu. Entendeu? É o Eliel das retrocognições. Entende? Agora veja, eu morro de rir aqui, Eliel, o povo, você já viu, né? Eu falo de retrocognição, todo mundo quer saber quem é que foi. Eles têm que esquecer. O Roberto tem que esquecer o Roberto, o retro Roberto. O Antônio tem que esquecer o retro Roberto, o retro Antônio. O César tem que esquecer o retro César. Você está entendendo? O negócio que eu quero ver é o Neo César, o Neo Antônio, o Neo Roberto. Está entendendo? Não adianta, o passado vocês não mudam, não vai dar, como é que fica? Autolibertação, por exemplo, a sua. Você é uma heroína nisso. Ela é um exemplo para nós. Um exemplo bem claro. Agora, outro nome que eu vou usar agora, a sua expressão, tá certo? Redenção. O que você acha? Você alcançou a redenção. Tá certo? Esse é o termo que a gente está falando na linha né, de conjecturas da luz. Né? Mas então. Na fatologia, sim, terceira linha de baixo para cima, a má interpretação das prioridades evolutivas. Sim. Não, é aquela pessoa, por exemplo, que é fanática com alguma coisa. Então ela vem e fala assim, mas Valdo, eu preciso de cuidar do meu corpo para cumprir a minha proex. Eu tenho que continuar fazendo essas coisas, não tem jeito. Agora, o que ele faz? Ele pratica boxe. Tudo isso aconteceu. Esse é muito escancarado. Pois é, mas veja, o que você vai fazer? A pessoa nem conhece o senhor de você. Você tem que ter argumento aí. Não pode bater na pessoa, não pode cuspir no olho dela. Nada disso. Tem que ter muita paciência, muito jeito. Mas olha, tira o boxe. É uma opção de gente que faz outras coisas. Não, Valdo, mas eu tenho que ir no carteado. Tem meus amigos todos lá. Agora o outro. Não, hoje é sábado. É dia de eu ir lá, porque a turma está tomando chopinho. E o clube? Nós vamos falar no clube, então o negócio tem aí um vadimeco. Tem uma, né? Mas aqui também pode ser aquela condição da pessoa pegar o mais fácil, né? Pois é. Tem muito isso. Que é a lei do menor esforço. É a turma de empurrar com a barriga. Agora, gente, qual a sua sinalética pessoal para identificar uma mobilização de energia como sendo assistencial? Qual delas você quer saber? Minha dúvida origem de minha compreensão sobre nem toda mobilização de energia é assistencial. Sim, a gente vê. Por exemplo, assistencial é aquela que você exterioriza energia na pessoa. Primeiro ela falou umas coisas para você. Você viu que está com uma deficiência muito grande. Você exterioriza energia calada e ela nem viu o que você fez. Passa um pouquinho, daí a pouco ela vem e fala assim, ó, já melhorou tudo, já estou com outras ideias, eu não sei o que aconteceu. Aí eu pergunto, houve assistência ou não houve? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa assistência aí, a pessoa está muito preocupada com a assistência pessoal dela, esquece isso. A gente tem uma assistência que não é pessoal, ela é interpessoal, mas a coisa é mais séria, ela é grupal. Você é apenas uma mini peça dentro de um mecanismo enorme que está lá dentro. Então, é isso que a gente tem que entender. A partir desse processo, tudo muda. Agora, a melhor assistência que tem, eu quero lembrar só aquela minha regra, que tem 60 anos. Melhor assistência é aquela que vem o assistido, aí o amparador do assistido conversa com o amparador da gente. Eles então resolvem o que vão fazer e a gente entra como instrumento dos dois para ajudar aquela pessoa. Isso é o sonho dourado de consumo da interassistenciologia. E às vezes, com o passar do tempo, você vai entender isso. Nessa altura dos acontecimentos, a sua sinalética, você já deu uma banana para ela, já esnobou tudo. Você já superou isso tudo aí. Igualzinho o processo de estado vibracional também, você já mandou para aquele lugar. Já está no outro nível. A situação toda é essa. Isso aí, então, que eu recomendo para o nosso amigo aí, para ver que é essa assistência que nós temos que chegar lá, cedo ou tarde.
Agora, a doença psiquiátrica, transtorno bipolar, é associada à questão da genialidade em muitos estudos, mostrando inclusive alguns genes afetados por tal doença. O argumento é que o bipolar tem um potencial criativo mais alto que o normal e, não sabendo canalizar essa demanda criativa, ocorre então a manifestação patológica. Como fica essa hipótese diante da conscienciologia? Olha, até um certo ponto nós estamos de acordo com isso, mas tem algumas coisas para ser acrescentadas. Primeira coisa, a bipolar, ao que tudo indica, acontece mais com um nível maior de mulheres, devido ao que? Processo hormonal. Então, as mudanças hormonais devem afetar muitos problemas que mexem nos neurotransmissores. Esses neurotransmissores acabam mudando o problema do humor natural da pessoa e aquilo mexe na alteração da personalidade dela. Agora, outra coisa muito séria. Se nós formos estudar a rigor, isso que hoje está se chamando de bipolar, até um certo ponto, é igualzinho processo de síndrome do pânico, etc. Isso está na moda. De modo que é muita gente que tem bipolar, se nós formos levar em consideração certas coisas. O problema todo é diminuir aquelas crises ou surtos grandes da bipolar, que aí já se transforma em outra condição mais séria. Isso é que nós temos que acabar. E isso quase sempre ocorre nos períodos das grandes depressões da pessoa. Quando ela passa vários dias com uma depressão assim, que vira um vegetal, que a pessoa some, desaparece, ela não tem contato, ela não só perde o humor, ela fica muda, dá uma mutação, ela não tem contato com nada, nem com ninguém. Ela some, vira outro bicho, outra personalidade, não existe, não é aquela anterior. Então, essa que tem que ser evitada. Agora, eu vou dizer mais uma vez aqui, como eu já falei antes, a técnica que a gente usa num processo desse, esses anos todos eu tenho estudado isso, porque eu estudo esse processo desde a minha época, o doutor Inácio Ferreira, na década de 50. Agora, o que se passa? Nós chamávamos naquela ocasião, esse nome era bipolar, era psicose maníaco-depressiva, que no fundo a diferença é mínima. Não adianta vocês falar em DSM-4, isso tudo é bobagem, é problema de semântica. Tem muito processo de terminologia semântica dentro da ciência, que muda muito. Eu mesmo escrevi isso no 700 Experimentos, sobre o processo, por exemplo, de energia e outras coisas mais, as diferenças que tem com o tempo. Mas o fenômeno, ou a ocorrência, ou a patologia, ou aquele transtorno, é o mesmo. Isso aí não mudou nada. As nossas necessidades como consciência são as mesmas. Os nomes, às vezes, é que variam. Então, o que eu quero chamar a atenção na questão da bipolar, sério, é o seguinte, que é a minha técnica, é a pessoa procurar ver um jeito dela localizar, identificar e abortar a sua crise. A hora que ela vê que ela está começando a mudar, com isso ela vai se entender melhor, ela vai descobrir o processo e ela aborta o problema. Então, com isso, ela melhora. Agora, ela deve, no período que ela ainda não consegue dominar, ela tem que ter um psiquiatra, ela tem que procurar remédio, ela deve procurar isso seriamente. Uma outra coisa séria, que ajuda muito para a pessoa evitar o problema da intoxicação, que a depressão, até um certo ponto, é uma intoxicação, do meu ponto de vista. Então, o que é que se passa? É a pessoa fazer bastante exercício para ela transpirar, para desintoxicar, para tudo funcionar bem nela. Então, isso dá também uma motivação para ela não ficar autista e não caminhar para o problema da depressão fechada. De modo que isso é que nós falamos, de modo geral. Agora, acho que a gente tem que desdramatizar o problema da bipolar. Há muita dramatização nisso. Para desdramatizar, a primeira recomendação que eu dou é ler aquele livro, por exemplo, do Barros, aquele da Jameson, e vários desses que já escreveram sobre o assunto. Essa da Jameson é muito bom, porque o processo dela é bipolar, e ela é psiquiatra também, né, dentro do processo dela, é neurológico. Existe evolutivamente competição positiva? Ah, sim, tem. Tem competição positiva, sim.
a competição da pessoa consigo mesma. Isso aí a pessoa esqueceu aqui, ó, quem perguntou. Então, por exemplo, ele conseguiu alcançar a condição lá de epicom lúcido. Nós temos vários epicons, senhoras e homens conosco. O problema agora é caminhar para a desperticidade. Essa é a competição que a pessoa tem que fazer consigo mesma. Vocês não acham que está certo? Então, é uma autocompetição. Essa é positivíssima. Vamos nela. Em fatologia, nona linha, o cenário da vida intrafísica. Qual o processo de anticatarse nesse caso? Deixa eu ver. 3, 6, 9. Vamos ver onde é. O cenário da vida intrafísica. O problema todo é o seguinte, aqui eu estou falando sobre a minimidissidência e as indefinições existenciais, uma depois da outra. O cenário da vida intrafísica é o seguinte, qual o holopensene que a pessoa vive? De que modo que é? O que tem que melhorar nisso? Qual a influência desse cenário, ou dessa condição, ou da circunstância da vida, ou como diria a Carla ali, como é que é? O contingenciamento, não é isso? Precisa examinar para ver como é que é. Vocês estão vendo como é que é o burro? Tem sempre que perguntar para ela como é que é, tá certo? Não é, é para a gente frisar a ideia, tá certo? Então, qual o processo de anticatarse nesse caso? O problema é a pessoa melhorar o holopensene dela, exteriorizar bastante energia, melhorar a condição toda que tem, fazer as pazes com aquilo que ainda precisa, abençoar todo o trabalho que está sendo desenvolvido pelas pessoas, fazer uma assistência grupal daquilo que a pessoa puder. Isso tudo ela vai mudar o cenário dela. Agora, a coisa mais séria de mudança de cenário, no caso de holopensene, é ver a prioridade daquilo que a pessoa está fazendo. Para ela não perder tempo com coisa secundária. Então ela tem que ver a prioridade. Na linha 6, a mudança de projeto para pior. O discernimento pessoal falhou nesse caso? É lógico. Favor exemplificar. Por exemplo, uma pessoa está indo muito bem. Lá pelas tantas, ela conseguiu alguma coisa bem boa. Uma verdadeira conquista para ela. Mas, na hora que ela conquistou, ela começou, dentro daquele trabalho que ela começou a fazer, a mexer com o maior número de pessoas. Na hora que ela começa a mexer com o maior número de pessoas, ela pode receber uma pressão maior de fora dos assediadores, não só atuais, como do passado. Ela aí fica com medo. Aí vem aquilo que nós chamamos de pusilanimidade. Nessa hora pode ocorrer uma opção de coisa. Pusilanimidade, nós já demos até curso aqui no CAEC há muitos anos sobre esse assunto. Então o problema é a pessoa não perder o gás, ela não perder a confiança, ela ter autossuficiência dentro desse processo do amor próprio, da autoestima dela, e permanecer dali para mais, e não dali para menos. Isso é um processo de intencionalidade de vontade. Tem que lembrar, o maior poder que uma pessoa tem é a vontade dela. A ressoma na condição de idiotia ou algum tipo de debilidade mental pode ser considerada uma condição de anticatarse temporária, ou é correto afirmar que seria um paradoxo do processo de autocatarse? Olha, esse negócio de autocatarse aí é secundário no caso. O problema quase sempre nisso aí é aquilo que o povo gosta de chamar no Oriente de expiação. Quer dizer, a pessoa que às vezes ela mesma até que topou a parada de vir assim, para melhorar uma condição do passado dela devido às retrovidas. Isso é um processo da paragenética que diz respeito aos trabalhos das vidas anteriores dela. Então, com aquilo, ela quer fazer, em vez, por exemplo, de consertar a doença pouco a pouco no ambulatório através de receita, ela já resolveu, não, eu quero fazer uma cirurgia porque assim eu liquido com o assunto. Com isso, então, ela vai melhorar o problema pessoal, e outra coisa muito séria que quase sempre a pessoa melhora, é melhorar o problema da hipertensão grupicária. Entende? Aquilo alivia. Porque uma pessoa também numa condição dessa, a maioria dos outros, eles vão ter mais consideração, vão pensar duas vezes. Você entende? Tem a sua razão de ser. Eu acho que aí o nosso amigo vai entender o que a gente falou. Aqui, professor. Pode falar. Na questão de decidofobia,
São o que é? Um mau hábito ou alguma situação específica que aconteceu nessa ou em outra vida? Quase sempre é nessa vida devido ao problema de opressão familiar. A maioria dos casos. Eu estou falando assim, o que a gente vê por aqui. Dentro do meu universo, o que a gente notou mais nessa vida e as coisas que nós mexemos é o processo da opressão familiar. É uma pessoa, por exemplo, que sempre teve muita pressão em cima, uma coerção, às vezes de família, de qualquer coisa, entendeu? Aquilo então, a pessoa fica sem decisão, porque qualquer coisa que ele decidir, tinha que ouvir esse, aquele, o outro, aquilo. Então, ela se habitua com aquilo, chega num ponto que ela não tem autonomia. Autonomia, quer dizer, ela não tem mais vontade própria das coisas. E agora, chega num ponto então que a família às vezes até já morreu, mas ela está atrás do médico, ela está atrás do consultor econômico, financeiro, administrativo, ela vai atrás do advogado, ela fala com o colega, ela fala com o vizinho, ela fala com a amiga do bar, e por aí vai. Entendeu? Isso tudo é. Agora, é um processo também, nesse caso, que é a síndrome da dispersão. Chega no ponto que a pessoa fica dispersiva. Ela não fixa. Que ela está sempre querendo tirar o corpo fora daquilo que é ruim para ela. Ela quer fazer o que é mais fácil, menos difícil. O que você o gênero influencia essa característica mais... A mulher quase sempre divide o homem, através dos milênios, né? Fazer o que bem entende para reprimi-la, deprimi-la e outros ilhas de tudo quanto é jeito. É lógico que ela sofre mais com isso. E outra coisa, quem tem mais hormônio é a mulher, né? Que funciona mais. O hormônio funciona mais na mulher, não é no homem. Isso aí também é terrível, por causa dos altos e baixos. E para eliminar o ginossoma tem uma linha quebrada assim. O endossoma, ele é quase um planalto, não tem quase linha quebrada. E para eliminar... Se a pessoa souber usar, né? Eu já vi um monte de homem que é pior do que mulher. E já vi um monte de mulher que é muito melhor do que homem. Vamos entender. Então, gênero é uma coisa secundária. O que interessa é o bistuto, é a consciência, a intenção, a cabeça. Entende? E a eliminação da decidofobia? Mesmo tendo essa... A eliminação é se organizar e decidir para quebrar a cara. A pessoa tem que falar assim, que dê câncer no mundo. Não interessa se eu vou errar, é assim que eu vou acertar. E mete a cara, erra, até acertar. Aí a tentativa e erro, não tem isso aí? Até ela chegar na tentativa e acerto. Eu sou favorável à tentativa e acerto sempre, desde o início, se for possível. Para isso, a pessoa tem que se organizar. Entende? Mas tudo a pessoa tem que engatinhar primeiro para depois ela saber correr. Não dá para começar correndo sem engatinhar. Tá certo? Todo primeiro passo é que começa a grande caminhada. Não há uma grande caminhada sem um primeiro passo. Se ele não está bem orientado, pode falar. Professor, o senhor comentou ali um pouco antes, as necessidades como consciência são as mesmas há muito tempo. Parece que o transmentor falou alguma coisa disso, os nomes é que mudam. A minha pergunta... Não, isso aí é da religião, o espiritismo sempre falou isso, os processos da antiguidade. Mas o senhor falou que recentemente ele comentou isso. Não, recentemente ele falou, mas em caso específico. Uhum. O negócio é pontual. Certo. Eu não posso dar. Quais são as... Quais seriam as necessidades assim prioritárias assim que o senhor tem visto ao longo no estudo da consciência? O que elas mais precisam? O que mais precisa são essas coisas que eu me bato com vocês. O que é que eu me bato aqui, que a pessoa que vocês precisam? Olha lá, fala alto. Aqui. Vamos falar tudo de novo. Cosmovisão, que é uma coisa que você não entende nada. Agora, outra, higiene consciencial, que você também não entende nada. Que é outra? Auto-organização. Auto-organização, você está começando a entender. Agora veja, é o que ele estuda, é o que eu estou fazendo aí. Ele está perguntando o que ele está cansado de saber, eu acho. Você não acha não, César, você não acha? O cara sabe tudo, sabendo tudo. Não, mas é por aí. Essas três só já tem muito pano para manga, já dá para a pessoa
ter um bom trabalho durante algum tempo, eu acho. Não é isso? Dá. Agora, a higiene consciencial é o mais difícil de tudo isso. Nós estamos falando. Ovalo, aqui, eu. Você falou que nós temos que criar asas contra nós mesmos. Eu não entendi o significado dessa frase. A maioria de nós todos cortamos as asas. Então a pessoa fica girando em círculos ou marcando passo no mesmo lugar. Com isso, ela estaciona, fica estacionária. Para se libertar, a pessoa tem que pensar nos outros. As asas é assistência. É a mega fraternidade. Mas por que asas contra nós? Isso que não entendi. Contra você que está aí, que não quer criar asas, você quer ficar como réptil. Deixar de se arrastar em cima da Terra e pegar os ares da dimensão cósmica, alto nível. Mas eu não entendo isso como algo contra mim. Seria ao contrário. Você. É contra você. Você cortou as asas? É contra você no estado que você está agora. Sovaldo. Eu confio em você. Tá certo? Sovaldo, sou eu. Sim. Pelo que eu entendi, a paracatarse a gente faz aqui com alguma reflexo extrafísico. Aí assim, eu queria entender melhor como é que é essa relação do cérebro com o paracérebro para fixar uma catarse que você faz aqui. Entendeu? Porque assim, ó, eu estava estudando... Não, a primeira coisa que você tem que ver é a raiz. Essa raiz é cerebelar ou cortical? Cortical que eu estou falando? Cerebral. Cerebral. O que ela é, a raiz? Você tem que ver. Porque se for só... Agora, ó, quase sempre a cerebelar é que vai dar umbilico chakra, vai dar emoção, vai dar um animal, vai dar instinto. Aí é antiga, é de outra vida. É antiga, é aquela pessoa, a retro. Entende? Essa que é a proto-reptiliana. Proto-retro. Sim, mas de qualquer maneira... Tem que limpar aqui, não tem? Porque assim, tem. Você lá no extrafísico, não, você sabe tudo, você vem para cá. Eu queria entender como é que faz para fixar esse sistema novo. Mas é com as consciências. Aqui. No intrafísico. No corpo físico. As consciências aqui. Presta atenção. O aqui vem depois. Primeiro põe a consciência. Sim, sim. Cada interpretação do grupo cara. Gente, uma coisa muito braba que tem é o seguinte. Qual é o grande problema que a pessoa tem que não envolve interprisão grupo kármico? Vocês veem algum por aí? Para me falar? Ô Roberto, o que você acha? Ô César? A maioria, Sérgio, o negócio é sério. A maioria envolve. Agora, o que varia é o percentual disso. Até a pessoa criar isso, nós estamos falando, as asas, até ela se libertar. Então, o fato de ser aqui é por dois motivos, então. Pelo intrafísico, não, da gente vem pela restrição quando a gente limpa e pela companhia. Nós mesmos, essa limpeza tem que refletir nos outros. Porque os afins se atraem. E nós somos contagiantes, nós somos contaminadores. Se nós estamos sujos, a gente está sujando alguém ou mantendo a sujeira de alguém. Se nós começarmos a limpar, a gente está começando a limpar os outros. Isso nós temos que ter consciência. Consciência. Autoconsciência. Tem lógica? Tem. Mas vou insistir ainda na pergunta. Assim, aí o senhor fixa um novo esquema, assim, para sair um pouco daquela memória automática que o senhor falou, né, que é aquela coisa do passado. Certo. Aí o senhor fixa uma nova memória... Uma renovação visceral. Uma renovação, isso. Eu queria entender como é que funciona, então, a relação do cérebro com o paracérebro. Como é que fixa isso no... o mental soma, o processo aí é mental soma. Se o seu mental soma, que é aquele sentimento elevado, começar a regrar as emoções aventurosas do psicossoma, você já consertou a psicomotricidade. Pois é, mas eu sei, mas por que é daqui para lá? É isso que eu fico... É para o devido problema da autolucidência, autoconscientização. Por isso que eu falo, aí você vai começar a notar agora o valor fora de série da tarde sobre outra conta.
que é esclarecimento. Gente, o que nós precisamos é luz. Que mexe exatamente aí, né? Que dê luz, é a lampadinha que precisa. Entende? Lá do Walt Disney. A lampadinha do doutor lá, do professor Pardal. Professor Pardal. É essa que a gente precisa, é aquela luz. O que as pessoas têm medo de perder quando evita a catarse? Por que a perspectiva de vivenciar a catarse muitas vezes provoca medo? Aqui o problema mais sério mesmo é devido ao incógnito, como nós falamos no inglês, incógnito, quer dizer, o desconhecido, o incógnito, aquele ponto de interrogação, aquilo que está encriptado. A pessoa tem medo daquela geografia que ainda não foi explorada por ela. Então, a geopolítica, entende, inexplorada, causa medo. É aquele negócio de caminhar para onde ninguém ainda foi. Ou aquele processo das descobertas, caminhar pelos mares ignotos do desconhecido. É isso aí que chateia as pessoas e cria problema. Agora, outra coisa. Muito disso tem uma raiz dentro da memória da pessoa que não é boa. Alguma coisa que ela guardou e aquilo fixou e que chateia. Então é o medo da renovação, o medo da coisa nova. Agora, nós não podemos, tem que superar esse medo, tem que dar um jeito, não pode ficar assim. E as técnicas são essas que nós falamos, isso não tem milagre. Outra coisa, é o esforço pessoal. A gente ajuda, mas nós não podemos resolver. A gente colabora, mas você não vai pegar a coisa e resolver por si. Não dá. Professor, o senhor falou há pouco sobre transtorno bipolar, depressão, que a consciência ela tem que reconhecer o início da crise para abortar essa crise. Como que ela faz isso? Como que ela aborta a partir da aura? Ela vê a aura, ela dentro dela mesma. Se ela tiver autocrítica, ela começa a ter autocrítica. Porque o que falta nessas pessoas é autocrítica, porque elas não fazem. Aqui, ó, meu dedo do seu nariz. A coisa mais séria que tem. Elas não têm autoconscientização do problema de higiene mental. A maioria dos doentes mentais é por causa disso. Se ela começar a ter isso, e ela começar a pensar, ela chega lá. Eu já tenho um monte de casos que as pessoas superaram por aí. Chega num ponto que ela não precisa tomar remédio, não precisa de nada, ela já sabe o que é. Agora, veja, tudo tem uma aura nisso aí. Agora, às vezes, a mais fácil que tem é no início, que não precisa da aura. Porque, às vezes, é uma palavra que está encruada, uma ideia que está encruada com a pessoa. Um problema, por exemplo, de ciúme, um problema de processo de economia, um processo profissional, um problema de concorrência, de competição. Mexeu naquilo, pronto, mudou tudo. É aquilo que nos filmes americanos vão fazer, com essa sua conversa, perdi meu dia. Não é assim que eles falam? Coisa de cinema americano. Não é isso? Perdi meu dia. Não, falar nisso, perdi meu dia. Isso é besteira, não existe esse negócio. Naquele momento, a pessoa começou, entendeu? A entrar na depressão. Aí ela tem que cortar. É isso aí que tem que cortar naquela hora. Agora, quais são os recursos que ela vai cortar? Tem que começar a estudar, ver como é que é. O que eu vejo é o seguinte, nós vamos caminhar, há mais de 50 anos eu escrevi isso, quando eu estava estudando medicina, devido aos processos que eu via na odontologia desde a época do meu pai. A maioria da farmacologia do futuro vai ser da pessoa se conscientizar dos distúrbios e transtorno que ela tem. E ela mesma vai ter uma autocura especial, uma farmacologia pessoal. Que esse negócio de remédio para todo mundo, isso é besteira também. Eu acho que o remédio tem que ser individual, igual a palavra. Existe sempre uma palavra mais certa para falar aquilo. Remédio também tem que ser aquilo especial para aquela pessoa. Então, isso só pode ser feito com a anuência e a autoconscientização da pessoa. Então, o problema, para melhorar, de modo geral, principalmente as doenças psíquicas, psicológicas, psiquiátricas, da consciência terapia, etc. Tal, é a autoconscientização das pessoas sobre os desequilíbrios que elas têm. E ela abortar isso aí. Agora, a questão da bipolar são casos fora de série, que às vezes a gente conquista com isso aí. Melhora na hora.
Mas a pessoa precisa decidir aquilo. A primeira coisa que acontece com a pessoa, quando você fala nisso, é o seguinte: ela não quer admitir que ela tem bipolar. Como todo doente mental não admite que tem a doença. Você sabe disso. De modo geral, isso é muito comum. Então, isso tem que ser descartado. A pessoa tem que admitir que ela tem bipolar. Agora, como é que ela vai admitir que tem? Ela tem que começar a estudar a família, a genética, as condições dela, fazer comparações com parentes, a árvore genealógica. Examinar como é que é isso. Porque tem um processo de conotação genética muito sério isso tudo. Tem jeito. E às vezes a paragenética da pessoa não consegue ultrapassar essa genética. E é aí que está o problema. Agora, ó, uma coisa que eu vejo, que isso também é orientação minha, recente. Atualmente, principalmente, porque a maioria de bipolar tudo mexe com mulher, e é um processo hormonal, e hoje já tem aqueles negócios de hormônio demais. Negócio coloca no braço, coloca no útero, isso mexe com os hormônios de uma maneira absurda. Se isso aí mexe, pode preparar uma pré-menopausa, e a pré-menopausa geralmente é que dá mais o processo de bipolar, que às vezes é quando instala a situação. Vocês que já andaram estudando isso sabem. Então, o que eu vejo é o seguinte: os especialistas em ginecologia e obstetrícia devem ter mais conversa com os psiquiatras. E os psiquiatras têm que conversar mais com o ginecologista, tá certo? Para saber o problema, quando é que teve o hormônio, quando é que não teve. Num caso desse, o ideal é ouvir as segundas opiniões de outros especialistas, para a pessoa ver o encaminhamento disso. Esse processo de hormônio, vocês sabem, principalmente de hormônio, não é a área aí sua, é o outro da turma de ginecologia. Isso aí está muito no escuro ainda, né? Você sabe que o negócio é tiro no escuro. Ah lá, muito obscuro ainda, o processo é esse. Então precisava de ver. Agora, eu estou vendo que um dos efeitos são vários transtornos que a pessoa tem, que o hormônio acarreta, que ninguém levou em consideração. Agora, ele o que faz? Ele antecede, ele precipita o assunto. Ele faz a incidência chegar antes. Então já tem uma predisposição que é desencadeada. A predisposição é genética. Então a pessoa vem e tem aquilo. Agora, nós temos que começar a desdramatizar o processo para que as pessoas possam fazer consultas mais abertas, mais democráticas, se expor. Com isso, elas vão fazer mais força para superar o próprio problema. Vocês veem que tem alguma lógica muito séria em tudo que eu estou falando aí. Pensa bem. Eu já vi muitos casos nisso. Já houve casos que a gente conseguiu, a pessoa conseguiu. A gente, falando, a pessoa conseguiu sair disso em alto nível. Uma outra coisa. Quanto mais intelectual seja a pessoa, mais possibilidade ela tem de superar isso. Olha lá que aquela gente é uma dona que estudou curso superior. Entende? Se a pessoa tem pouca escolaridade, você vai ter mais dificuldade para isso. Então essa precisa de mais assistência. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conscientização. Entende? Mais esclarecimento. É a tarefa do esclarecimento. E quando nesses casos a gente vê a presença clara de uma consciência que acompanha, que estimula... Não, isso vem depois, isso é bobagem. Aqui, a maioria quer que seja só extrafísico, não é? Tá. Primeiro tem que tratar a parte física muito séria para depois ver o resto. Agora, se cronificou, sempre tem consegue. Eles aproveitam, né? A canga, arranja aí para montar. Isso é inevitável, sempre tem. Mas não vamos levar isso em consideração. A cunha vem sempre antes ali, o processo. O negócio é genética. O problema é esse, a biológica, a bioquímica do problema. Agora, para mim, são os neurotransmissores, com a opção de coisa que ficam afetados com isso aí. Por exemplo, o que é que tem hoje na psiquiatria, você que está atualizada, entre hormônios e neurotransmissores? Precisa de estudar isso mais. Você acha que está bem claro isso aí? Esse casamento aí? Como é que fica? Tem uma área da psicoimunologia e da neuroendócrino que está estudando mais essa parte, né? Mas tem muita coisa obscura, a própria afinização de neurotransmissores com receptor, alterações hormonais. De anos, né?
Agora, eu sempre falava e, na prática, eu procurava fazer isso. A gente obteve muito sucesso em alguns casos da vida. Alguns casos, não, vários casos, muitos casos. Entende? Agora, o que eu falo é isso. Uma escolaridade mais alta é mais predisposta ao processo, que é por causa da autoconscientização. Uma escolaridade baixa é mais difícil o problema. Uma outra coisa também séria. Se ter muito cuidado com o processo da farmacologia, que a parte bioquímica aí pode neutralizar a pessoa da tal maneira que amanhã também ela não vai ter nem jeito de se conscientizar mais. Certos remédios, você sabe, se der aí muitos meses, a pessoa vegetaliza, ela nunca mais vai ter aquela elaboração de pensionização que ela tinha antes. Dificulta até a reciclagem, né? A própria reciclagem depois da pessoa, né? Que precisa. Então, o ideal é pegar a pessoa virgem, a hora que ela está começando o problema. Quanto mais entrar na situação antes, melhor. Agora, professor, dentro você estava falando da relação com a ginecologia, né? Tem uma colega na CCCI que a gente troca muito caso, ela é ginecologista, né? Sim. E uma das coisas que eu vejo muito são cirurgias de esterectomia, retirada de ovário, também associada, e que às vezes as pessoas não têm a preocupação com essa alteração hormonal que vai ter depois. Pois é, mas agora o pior é isso. Há muitos anos eu já via, quando eu estava estudante, é o processo da salpingectomia. Também. Essa que é a primeira, que aí não é esterectomia, só salpingectomia. É uma coisa... Isso aí é seríssimo. A salpingectomia, se o homem tivesse mais hormônio, a hora que ele fizesse a deferentectomia, a vasectomia, ele teria a mesma coisa. Agora veja, eu conheci moça que suicidou. Por quê? Fizeram a salpingectomia com 22 anos. A pessoa ainda não tinha formado nada, nem o cérebro dela não estava formado, que isso aí só ocorre lá pelos 26. Agora, eles vão lá e castam a pessoa, a mulher, com os hormônios todos. Agora, ela começou a ficar doida, totalmente pirada. Uma moça lindérrima, gente rica, que eu conheci junto dos parentes lá do povo, lá, amigos meus que eu assistia. Eles nunca esperavam aquilo. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa, vocês fizeram alguma coisa com essa moça. Mas eles não queriam falar que ela fez salpingectomia. Eu não sabia, eu só falei, aconteceu alguma coisa. Isso aí não pode, essa moça está alterada. O que é que vocês fizeram com ela? Ela não era assim? Agora, uma moça viajada, poliglota, aos 22 anos, era uma gênia. Agora, ela ficou doida. Se matou. Então, o processo de salpingectomia, presta atenção, só porque paralisou alguma coisa ali. Então, o que eu falo? Hormônio, gente, não se brinca. Hormônio é bomba atômica. Tem que estudar muito isso. A salpingectomia foi feita, inclusive, ela mesma querendo, para não pensar mais em criança. Porque ela tinha uma criança, queria ficar só com aquele filho, e a moça era muito bonita e queria se preservar. Gostava demais do marido e o marido dela. Eles viviam viajando juntos, uma eterna lua de mel. Você está entendendo? Aquilo, ninguém nunca esperava uma coisa daquela. Então, quando eu vi, eu falei assim, essa moça está mudada, o que vocês fizeram com ela? Ninguém reclamou nada. Eu que falei até antes. Entende? Aí, eu fui forçando a barra para ver o que acontece. Eu falei assim, Valdo, eles fizeram salpingectomia, ligaram as trompas dela. Mas não pode sair uma menina, como é que vai ser? Ela nem está constituída, como é que é isso? Pois é, olha, ela vai piorar, vocês têm que colocar, leva ela para um psiquiatra o mais depressa possível. Eles não levaram, não. Uma hora para outra, a mulher se matou. Mas estava totalmente, agora veja, como é que é possível? Ela era uma deusa, a menina. De inteligência, a presença, dessa de fechar o comércio, você está entendendo? Expositiva. Não, uma coisa, um negócio. Aquilo foi um baque. Foi uma coisa de doido. Outra coisa, na família, bem junto da família, está cheio de médico. Você sabe que tem esse negócio da facilidade de medicina, né? É o povo que bebe mais remédio, que tem tudo mesmo, a farmácia está à mão. Isso é um perigo.
O tanto de médico que tem hoje é muito mais do que na minha época, com tóxico. O negócio é violento. Dependência com anestésia. Dependência é uma loucura o que tem de anestésia. Né? Anestésia. Professor. Então, isso tudo a gente tem que ponderar. Aproveitando aí, acho que eu passei na frente aí das pessoas, mas vamos lá. Conheci uma pessoa que ela tinha um útero infantil e um passado de muita promiscuidade. Esse útero infantil dela podia ser um trafar nasológico? Sim. Outra coisa, isso já veio assim porque tinha problema mais tarde. Agora, ela era promíscua? Sim. Grande nível? Sim. Pois é, isso então mostra que ela continuou do mesmo jeito. Que aquilo já foi feito para ela para ver se acalmava a situação. Que o útero infantil, ele cria outra coisa. Ela era mais fechada, mais introvertida ou extrovertida? Mais extrovertida. Psiquiátrica extrovertida. Isso, então aí piora mais. Que às vezes, quando ocorre isso, a pessoa fica introvertida. Quer dizer que ela não dá valor para nada de maternidade, nem nada disso. Não. E quando é assim, que a coisa é pior. Isso é coisa do passado total. Né? Aí é paragenética total. Tem que analisar tudo por aí. Quando eu vi o exame, que eu vi assim, útero infantil, eu falei assim, isso aí está mexendo a trafar nosológico para segurar aí uma dúvida. Né? Professor? Sim. Aqui, professor. Eu queria voltar um pouco na pergunta da Rosa. Ela está falando sobre a paracatarse e aí foi colocada a questão cerebelar ou então cortical. Né? Na questão cerebelar, o senhor falou que tem relação com bilicochakra, emocional e às vezes até retrovidas. No caso cortical, como é que seria isso? Quer dizer, o problema para fazer a catarse... Cortical é quando começa a melhorar. A maioria dos processos são subterrâneos. São os andares inferiores. Quando chega na cobertura é porque já está para melhorar. Você está entendendo? Por isso que eu gosto de falar. Quando vai ficar bem definido o que é transtorno e o que é homeostático. Perfeito. É o patológico e o sadio. Agora, no caso cortical aí, a questão da intelectualidade e autocrítica que o senhor colocou antes. É a hora que a pessoa tem autoconscientização. A autocrítica aumenta. Entendeu? É awareness. É o que falta. Não é? E outra coisa, uma pessoa dessa, se está nesse nível, ela tem mais chance de fazer higiene consciencial. A gente vive falando aqui. Melhor. Quando a pessoa começa a perceber que ela está entrando nessa fase, isso seria uma boa época indicada para ela investir mais no processo da projeção e Não, assistência ela tem que geral? primeiro melhorar a higiene consciencial dela e principalmente rever as energias dela, ela dominar o processo, não pensar em projeção nisso não. Projeção é só mais tarde. Ela tem que ver primeiro aí com ela, a situação dela aqui. Aqui no dia a dia. A projeção já mexe com multidimensão. Já sai daqui. A situação é mais complexa, é muito mais composta. Entende? Mais avançada. Valdo aqui. Sim. Na pensinologia, ou no pensene pessoal de antirreciclagem. Queria que você comentasse um pouco. Sim. O caso todo é o seguinte. O holopensene pessoal de antirreciclagem é a hora que a pessoa, por exemplo, nas nossas coisas, qualquer coisa que você fala de renovação, ela te dá o conta. E outra coisa, até briga com você, emburra, tira o corpo fora. Ela não quer saber de renovação nenhuma. Então ela já tem uma atmosfera que não permite mudança nenhuma. Quase sempre essas pessoas ficam conservadoras. É o conservantista, está entendendo? E ele fica marcando passo dentro daqueles processos dele. Por exemplo, gente da interiorose, gente do processo tipo europeu, por exemplo, certos tipos de cultura. Os países europeus têm muito disso. A pessoa se fecha em copo, é só aquilo. O mundo é aquilo. E isso aí é que, às vezes, piora tudo. Agora, é antirreciclagem por quê? Porque a pessoa está, às vezes, por exemplo, na interiorose. A pessoa tem confiança em tudo que ela faz ali dentro, que é aquele mundinho que ela criou. Ela não quer sair daquilo. Então, é a zona de conforto. Assistência nesse campo. Uma pessoa, fazer a tarefa de consciência. esclarecimento em alto nível, mostrando os fatos e exemplos. Se for possível, a própria pessoa mostrar o exemplo dela. É assim que melhora a coisa. E outra coisa, tirar a pessoa de onde ela está, fazer viagem, para ela ver outros ares, outras culturas, às vezes outro idioma,
Outra coisa, levar para a universidade, estudar, voltar aos bancos escolares. Isso aí ajuda muito também. Depende do que é, a pessoa como é que é, mas ajuda. Entende? Agora, eu queria perguntar, você fez alguma... Nada? Tudo bem aí hoje? Então, gente, hoje nós temos aqui, é sábado, não tem eleição. Agora, amanhã, é um big do domingo, nós temos arco voltaico, crânio chacral, lá embaixo. E até o momento nós temos mais 6 minutos aí para a gente brigar com qualquer coisa. Continua? Pode falar. Não vou fazer Tem pergunta, eu muita pensei gente que para falar? Não, se tem, São é bom a 3 turma pessoas para falar. falar. Você quer fazer pergunta? Então é melhor falar, né? Ela quer falar. Então tá. Professor Valdo, o que você acha daquele caso Fritzl lá na Áustria? Quem é o... O caso Fritzl, daquele pai que prendeu a filha por 24 anos ali, teve 6 filhas. A filha. Não, aquilo lá é piradão, né? É um mega assediador dos violentos, né? Que tem, né? É louco e tudo que Outra tem. coisa, segue ele teve no Brasil, você viu aquilo? Sim. Ele teve trabalhando no Brasil. Sim, mas é só olhar a cara dele, já dá um ânsia de vômito. Não, o negócio é muito sério. Agora, veja, é aquele problema que eu estava falando aqui agora. O processo do conservantismo e da vida fechada. Aquilo é típico. Então, a pessoa, além de ter uma vida fechada, ele se fecha o outro para aprisionar. Agora, veja, dono de campo de concentração, né? Ele fez um campo de concentração para a própria filha. Agora, gente, é um troço terrível. Agora, veja, é lógico que essa mãe das crianças, ela é fraquinha de cabeça, né? Está na cara, não é uma pessoa muito normal. Agora, só tem uma coisa que eu ainda não vi até agora, se você descobrir lá, olha para mim. Eu queria saber se os filhos são mais ou menos normais. Eu estou vendo nos jornais alemães. Pois é. Estou vendo, tem alguma coisa que imprimi já para o senhor olha, pois não, eu vi. Eu mas acho agora, que é por aí que eu vamos queria saber. ver mais os detalhes para saber se os filhos... Como é que é o QI de todo mundo? A mais velha já tem patologia devido à consanguinidade, né? Aquela que começou o processo. Não, eu quero saber o resto, porque são muitos filhos. Sim, mas é que eles estão fazendo agora atendimento psicológico. O seguinte, daqui a pouco vamos saber. Que isso, além do problema do incesto, tem o processo da genética, mas uma genética com um pai que já é doido, né? Pois é. Então, é muita coisa junta. E uma mãe que é passiva, tá louco? É subgenética, entendeu? O negócio é terrível, é bicho. Isso aí é... Então, eu tenho pena do povo todo que está envolvido nisso. Eu vou continuar olhando ali. É um dos casos piores que apareceram nos últimos tempos aqui. Agora, kármicamente... Agora, você sabe, a Europa tem uns troços tudo escondidos assim. Eu já sabia disso já há muitos anos, meus estudos. Agora, a interprisão desses dois já vem de tempo, né? Não é desses dois, é da turma toda, né? Agora é uma árvore genealógica que está carunchada embaixo, né, na raiz. Né? Não é fácil. Agora, gente, então você pode passar a bola aí. Olha, são 3 recados. A gente pede aí a paciência de todos para ouvirem os 3 recados. Adriane, da Côncios, Rosa Nádia, eu, e Marta Lopes. Adriane.